Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Estamos de volta e estamos de volta trazendo uma resenha de um livro que chegou aqui recentemente, da Todavia. A Todavia mandou para mim esse livro que eu já estava querendo muito ler há bastante tempo, já tinha visto um monte de gente comentando a respeito dele, que é O Filho de Jesus, do Dennis Johnson. O Filho de Jesus é um livro curto, um livro de contos. Ele foi publicado em 1992 por esse escritor norte-americano chamado Dennis Johnson, e ele é um livro que me encantou muito e eu resolvi trazer ele aqui para o canal para um comentário breve, assim. Ele me encantou porque, bom, primeiro porque eu gosto muito desses autores norte-americanos que falam um pouco sobre o lado perverso dos Estados Unidos, que desmontam essa imagem do sonho americano, de prosperidade, do self-made man, e vão detonando essa ilusão. E no caso do Dennis Johnson, ele faz isso com contos muito breves, muito curtinhos. Os contos, eles são narrados, você não sabe se é pela mesma personagem que frequenta todos os contos ou se tem uma alternância, né, de narrador, mas de qualquer forma todos os ambientes são ambientes de pessoas muito à margem da sociedade, são pessoas com problemas com drogas, com problemas com vício, né, de bebida, são ladrões, são moradores de beira de estrada que roubam carro, roubam fios de cobre, trabalham em hospitais públicos, mas são muito fodidos, muito sem grana. E todos eles o tempo inteiro estão vivendo muito perto da morte. A morte é um elemento muito presente em todos esses contos de uma forma um pouco assustadora, porque ela é muito banalizada. As pessoas vão meio que morrendo a todo instante. Alguém bate de carro, aí de repente morre, entra alguém na emergência de um hospital e está morrendo, e de repente não tem nenhuma comoção, assim. As pessoas morrem com a mesma trivialidade, como se elas estivessem derrubando um negócio no chão, alguém tropeçou aqui e caiu. É muito curioso, porque isso acaba ficando ainda muito mais bruto, muito mais intenso, assim. E isso tem a ver um pouco com como ele cria esse pequeno livrinho, porque cada conto é realmente muito curtinho, mas é muito impactante e muito belo, assim. A escrita dele é muito poética, é uma escrita que tem muita metáfora, com o céu, tem descrições do céu assim que são muito belas. E você vai tendo isso, pequenos retratos de uma vida muito dura, muito cruel. Logo no primeiro conto, que é muito maravilhoso, que se chama Desastre de Carro no Meio da Carona, você tem um protagonista que vai parar num carro de pessoas que ele não conhece, esse carro sofre um acidente absurdo e o conto é ele tentando pegar um neném que está dentro desse carro, dessa família, e tentando ver quem está vivo, quem está morto. É muito forte. E ele está, obviamente, ou bêbado ou muito drogado. Então, a realidade nos contos do Johnson, que eu achei muito... Eu achei essa técnica dele de escrita muito fabulosa, é que a realidade ela é muito difícil de ser apreendida. Ou porque o personagem realmente está viajando, está tendo uma onda muito pesada, assim, ou porque a realidade também é tão acachapante que é difícil lidar com ela, é difícil botar ela em ordem. Então as coisas vêm meio misturadas. Será que essa coisa aconteceu de verdade? Será que isso que ele está narrando é uma invenção, é uma memória? Ou ele estava muito doidão e criou aquilo? Aquilo não é realidade, mas se torna uma realidade. Enfim, essa zona de indeterminação do que aconteceu, o que eu estou criando, quais eram as ordens dos fatos, isso é realmente muito bem feito aqui no Filho de Jesus. Tem um outro conto aqui que é muito barra pesada, que esse narrador está dentro de um hospital, ele trabalha como assistente de enfermagem,
e tem um outro rapaz, acho que da limpeza, tá ali com ele, eles estão no hospital viajando, se drogando, e aí chega um cara na emergência com uma faca enterrada no olho esquerdo, e eles precisam lidar com essa emergência que chegou ali, e só que eles estão muito chapados, eles estão muito loucos, e aí é uma aflição, tudo é muito aflitivo, é muito angustiante, e aí depois eles saem e vão, aí um médico vai lá cuidar do rapaz com a faca enfiada no olho, porque a mulher dele, com ciúmes, enfiou a faca no olho. Aí eles vão parar num como é o nome daquilo? Um drive-in daqueles. E aí ele começa a ver um filme, começa a nevar, e aí ele vai misturando o filme com a realidade, e aí ele encontra uns filhotes de coelho, um coelho grávido, que eles quase atropelam, aí ele pega os coelhos, enfia os coelhos dentro da camisa para esquentar os coelhos, porque está muito frio, aí de repente os coelhos todos estão mortos. É uma coisa assim, muito grotesca, é muito surreal, é muito insano, e muito bonito. E esses personagens, eles são muito... tem uma sinceridade, assim, tem uma ingenuidade muito sincera, que eu achei muito bonita. Um trecho aqui para exemplificar a escrita do autor. Ele está olhando o acidente, tentando entender o que está acontecendo, bem naquela mistura de percepção, assim, borrada, e aí ele fala: o homem que estava pendurado pela janela do carro batido ainda estava vivo quando eu passei, e eu parei, agora um pouquinho mais ciente de que ele estava mesmo bem estrupiado, e garanti que não havia nada que eu podia fazer. Ele estava grunhindo muito alto, de um jeito escabroso. O sangue saía borbulhando pela boca cada vez que ele respirava. E eu entendi que ele não ia respirar por mais muito tempo. Eu sabia disso. Eu sabia, mas ele não. E por isso olhei e examinei a grande lástima que era a vida de uma pessoa nesse mundo. Eu não me refiro ao fato de que todos acabaremos morrendo, não é essa a lástima. Eu me refiro ao fato de que ele não podia me contar o que ele estava sonhando ali. E eu não podia dizer para ele o que era a realidade. Eu acho essa parte muito foda. É isso. Filho de Jesus, de Dennis Johnson. Fica a minha dica aí de livraço, pequeno, mas livraço, lançado pela Todavia. Um livrão, um monte de gente curtindo a beça ele, e eu recomendo ele muitíssimo também. Deixe seu comentário aqui no canal, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito para ver mais comentários sobre livros, e deixe suas sugestões aqui embaixo do que você gostaria de ver, quais livros você gostaria que eu comentasse aqui no canal. Até já, a gente volta com mais resenhas de livros excelentes. Até mais.